Fala internet, beleza? Seguinte, hoje vamos de dicas e truques de Lightroom que vão ajudar você bastante a diminuir o tempo que você fica na frente do computador. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Bom, gente, olha, de vez em quando eu gosto de fazer um vídeo com alguns truques que eu vou descobrindo com o tempo para fazer uma edição mais rápida e mais assertiva dentro do Lightroom Classic, tá? Eu não confio em quem usa o Lightroom, só confio em quem usa o Lightroom Classic e eu acho que a grande maioria concorda comigo que o Lightroom Classic ainda é a melhor opção para fazer a edição das fotografias em massa. Vamos direto aqui para a tela do computador e parar de enrolação, que eu quero dar a primeira dica para vocês. Ela tem a ver aqui com a aba biblioteca. Bom, às vezes eu faço os ensaios e nos ensaios eu faço 200, 300 fotos aqui dentro do meu estúdio e eu vendo pacotes com 10, com 20, com 40, com 50 e por aí vai quantas fotos a cliente quiser. Geralmente quando eu faço, geralmente eu vendo o pacote de 10 fotos e depois as clientes vão comprando fotos extras conforme o tempo que elas vão querendo ter mais fotos para elas usarem nas redes sociais, para o trabalho delas, tá bom? Então, às vezes eu estou fazendo a seleção e eu quero dar uma olhada em várias fotos, mas eu não quero usar aquela grade que é pequenininha, né? Vocês sabem que tem o modo grade aqui, que é pequenininho, que eu aumento a miniatura ou diminuo a miniatura se eu quiser. Eu quero ver só 2 ou 3 fotos, eu aperto a tecla N. Apertando a tecla N e com a tecla Ctrl, eu seleciono algumas imagens e ele vai mostrar para mim exatamente as imagens que eu selecionei e eu vou conseguir visualizar elas aqui na biblioteca. É uma dica que eu não pensava que eu ia usar e eu comecei a usar e realmente é direto que eu faço a seleção das fotos que eu acho mais próximas, já tenho elas aqui, já seleciono, já coloco elas como fotos escolhidas e pau na máquina. Segunda dica e uma dica bem importante que vai salvar um bom tempo é o seguinte, bom, vocês sabem que a gente trabalha nas fotos aqui e uma das abas que a gente tem que usar obrigatoriamente é a correção de lente. Você vai pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar essa primeira foto aqui e eu vou habilitar a remoção de desvio cromático e ativar as conversões de perfil. Então tá aqui Canon 85mm 1.8. Só que você tem que fazer isso em todas as fotos. Você vai ter que, toda vez que você importar um ensaio, você vai ter que fazer uma, depois vai ter que selecionar todas, depois vai ter que... Cara, é um saco. O que você vai fazer? Você vai criar um preset. Ó, correção de lente. Vai deixar habilitado só essa parte das correções de lente, todo o resto deixa desabilitado e clica aí em criar, tá? Quando você vai fazer a importação de um novo ensaio, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na aplicação, aplicar durante a importação, em configurações de revelar, você vai vir em pré-definições de usuário e vai clicar em correção de lente. Dessa maneira, o Lightroom, na hora que ele estiver importando a foto, ele já vai habilitar essas duas opções para você. E acabou, é um trabalho a menos que você vai ter. Outra dica que vai salvar um tempo nas suas edições. Dica de número 3. Bom, a gente sabe que uma das abas mais importantes é a aba de curva de tons, tá bom? A gente trabalha e muito com a curva de tons para poder dar contraste de luz, contraste de cor, porque sim, dá para trabalhar com colorização, por exemplo, ó, eu vou colocar vermelho nas sombras aqui, ó, eu consigo trabalhar com colorização dentro da curva de tons, tá bom? Curva de tons dá um vídeo somente à parte, mas às vezes, quando eu estou fazendo edição, ela não é tão precisa, então eu preciso de uma precisão, foi boa, mas eu tenho que ter uma precisão maior. O que eu vou fazer? Eu vou usar a tecla mais poderosa do Lightroom, que é a tecla Alt, para quem usa Windows, né? Eu não respeito quem usa Mac, não estou zoando, calma, olha a treta. Eu vou clicar na tecla Alt e dessa maneira, mesmo que eu movimente o mouse muito, ele vai mexer bem pouquinho a curva de tons e eu vou conseguir trabalhar de uma maneira bem mais eficiente dentro dessa ferramenta que eu considero a mais poderosa, é uma das mais poderosas que nós temos no Lightroom, tá bom? Vamos para a próxima. Dica de número 4. Bom,
uma das coisas muito importantes é a textura na sua imagem, tá bom? Você tá vendo que o braço dela aqui, ele tá bem claro. Se você fazer uma fotometria ou estiver fazendo uma edição e você clareie demais os highlights, vai chegar uma hora que você vai perder todas essas texturas que são importantes para a fotografia. Você não quer perder textura nunca na sua foto. Mesma coisa com os shadows. Então, para você saber que quando você estiver editando, se vai começar a clipar essa imagem, você vai apertar a tecla J. A partir do momento que você apertou a tecla J, quando você começar a trabalhar com a exposição, quando essa exposição começar a clipar, ela vai começar a ficar vermelha. Isso significa que nessa região não existe absolutamente mais textura nenhuma. Você perdeu as texturas. Tanto serve para os highlights quanto para as sombras. Tá vendo? Aqui a região em azul, ela não tem textura absolutamente nenhuma e, de novo, você não quer isso para sua imagem, né? Vamos para a próxima dica. Seguinte, quando você fez uma imagem, editou bastante, fez uma baita de uma colorização e você quer ver o antes e o depois. Bom, tem a tecla contrabarra aqui do teclado que você aperta, fica segurando, você vê o antes, sem edição, e o depois com edição. Antes, depois. Mas é meio ruim, mas se você apertar a teclinha Y, o Lightroom vai colocar as duas imagens lado a lado para você poder visualizar a imagem sem edição e a imagem com edição. E se você quiser ter um foco maior, é só apertar a tecla Tab, que ele vai colocar as duas fotos bem grandonas na sua tela para você ver. Ah, olha, aqui no depois eu acho que os shadows eu podia abrir um pouquinho mais as sombras. Show de bola! Aperto o Tab, né? E volto de novo para minha edição, e aí eu vou vir aqui nas sombras e vou abrir elas um pouquinho mais. Uma dica bem legal e que pode parecer meio bobinha, mas começa a usar ela para tu dar uma olhada como a brincadeira vai mudar, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima dica? Bom, a próxima dica eu posso usar aqui mesmo. Às vezes eu estou trabalhando no Lightroom, e o Lightroom ele tem muita coisa, né, gente? Ele tem aba lateral aqui, aqui, ali. Eu preciso ter um foco total nessa imagem. O que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla L. Eu apertando a tecla L, eu habilito esse modo de foco onde ele escurece tudo. Não foi o suficiente, aperta a tecla L de novo. Tudo fica preto e você vai ter foco total na sua imagem. Mas e agora, como é que eu faço para continuar a editar? Aperta a tecla L de novo, que o Lightroom volta para o modo normal dele. Dica de número 7. Bom, tem muita gente que acaba se incomodando com as cores e acaba colocando um modo escuro nos programas. A gente sabe que o modo escuro é muito melhor do que os modos claros, né? Só que mesmo habilitando o modo escuro, vocês estão vendo que o meu Lightroom aqui, ele está com o modo escuro habilitado. Porém, contudo, todavia, essa parte de trás da imagem, ela continua o cinza claro. Ele vem com o cinza claro por default, mas você queria que ele fosse mais escuro? Muito fácil, meu pequeno gafanhoto. Clica com o botão direito e coloca como preto. Você é aquele cara que gosta daquele modo escuro hardcore. Eu gosto de colocar o cinza mais escuro. Eu acho que a interface ainda continua muito elegante e eu consigo ter um foco bem maior na tela de edição, tá bom? Dica de número 8, e agora nós vamos para a ferramenta de corte, que é uma ferramenta extremamente importante, onde você pode criar novas composições apenas cropando a sua imagem, tá bom? Vamos diminuir aqui esta proporção de corte, vamos colocar essa linha da regra dos terços bem no olho da modelo. Bom, estou utilizando a regra dos terços. Mas, poxa, eu queria utilizar outra regra, né? Será que tem como? Claro que tem, meu amigo. É só apertar na tecla O que você vai mudar o tipo de regra que está na grade do Lightroom. E tem várias regras diferentes para você poder trabalhar. Uma delas que eu uso bastante é esta Fibonacci aqui, onde você pode trabalhar. Quando você está trabalhando com uma proporção diferente, olha lá, ó. Você pode trabalhar com essa regra, que é uma regra muito conhecida, né? Uma regra muito conhecida. E aqui mesmo na ferramenta Crop, eu posso passar para a próxima dica, a 9ª dica, que às vezes eu estou fazendo assim, ó, e é muito difícil eu mudar a orientação de horizontal para vertical. Vocês sabem, né? Às vezes é muito chato você fazer isso e... Bom, na realidade não é chato, é só você que não sabia trabalhar com essa ferramenta. É só apertar a tecla X
que você vai mudar automaticamente a orientação. Olha só que coisa maravilhosa. Então, se eu tenho uma orientação na vertical e eu quero trabalhar com uma orientação na horizontal, acabaram os problemas. Você não precisa ficar girando, não precisa ficar fazendo toda aquela loucura, só utilizar a tecla X, que isso vai ajudar bastante. Bom, a próxima dica tem a ver também com as correções de perfil e correções de lente. O que acontece, pessoal? Às vezes você está fazendo a sua fotografia, tá? E a fotografia, você aplicou a correção. E você sabe o que acontece com essa correção de perfil? Ela corrige a distorção e corrige a vinheta da lente. Isso com um clique só. E também acaba fazendo a correção de desvio cromático. Dentro da correção de perfil, você pode ter feito uma correção de distorção que ficou muito eficiente, mas a correção de vinheta ficou meio estranha, ficou meio forte. O legal é que tem muita gente que não sabe disso, mas está aqui embaixo, ó. Você pode trabalhar a intensidade da distorção e da vinheta de forma separada. Então você pode colocar a correção da distorção um pouco mais forte e a correção da vinheta um pouco mais fraca. Ou pode ser ao contrário, né? Você pode manter a correção de distorção do jeito que ele colocou e pode aumentar um pouco mais a correção de vinheta. E isso é uma coisa que vai dar uma personalização bem mais eficaz para a sua foto, principalmente para o cara como eu, que eu não gosto de vinheta nas minhas fotos, eu sempre faço essa correção e de vez em quando eu acho necessário, eu venho aqui e faço a correção de vinheta. Geralmente a correção de distorção vai muito bem, mas a correção de vinheta, de vez em quando, eu acabo tendo que corrigir ela para ela ficar mais bonita no tipo de edição de fotografia que eu gosto de fazer. 11ª dica, você está fazendo a sua edição, chegou no final e... ai, cara, tem alguma coisa que eu não gostei. Bom, eu posso clicar em redefinir e zerar a imagem toda. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer toda a edição de novo, e a gente não quer isso. Às vezes, eu só não gostei muito da aba presença, onde tem textura, claridade, desembaçar, vibração e saturação. O que eu vou fazer? Eu vou vir um por um aqui e mexer no controle deslizante até o 0? Não. Tem uma teclinha muito poderosa no Lightroom, que é a tecla Alt, que quando você aperta, ó, tá vendo aqui o presença? Olha o que vai acontecer. Redefinir presença, quando eu aperto o Alt. Quando eu solto, eu volto ao normal. Se você apertar a tecla Alt e apertar em redefinir presença, eu vou só zerar todos os controles deslizantes da aba presença. E isso funciona para todos os painéis. Por exemplo, eu tenho aqui, eu fiz uma edição aqui. Mas eu não gostei, vou clicar em 0. Eu posso redefinir independentemente cada um dos tons, ou posso redefinir toda essa aba aqui só com a teclinha Alt e clicando em cima do título do efeito que você está fazendo. Cara, sensacional isso! E agora nós vamos para aquela dica que a gente deixa por último, porque é a dica mais importante. Vamos vir aqui, ó, e vamos nas máscaras. Eu descobri uma maneira de trabalhar as máscaras tanto em regiões de altas luzes como baixas luzes, de uma maneira mais personalizada, que vai ficar mais eficiente. Porque assim, ó, aqui na aba geral, aqui, eu consigo vir aqui e trabalhar com os realces e consigo trabalhar com as sombras. Só que aí eu trabalho de uma maneira muito específica. Ou eu venho aqui nas curvas e fico tentando, e às vezes a gente sabe que aqui nas curvas a gente clica e a gente clica num lado, a curva vai para baixo, ela fica muito louca. Eu descobri uma maneira bem legal que tem a ver aqui, ó, com as máscaras. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um degradê linear aqui fora, porque dessa maneira esse degradê linear vai afetar toda a imagem. E agora eu quero trabalhar só nas altas luzes, mas não é exatamente nas altas luzes. Quer ver? Eu vou clicar com o botão direito, fazer interseção de máscara e vou vir em intervalo de luminosidade. Ele vai habilitar, ó, aqui embaixo ele habilitou uma barra. Se eu clicar e colocar para baixo, tá vendo que ele não está mais aplicando a edição nos highlights e só nas sombras. Não se esquece de deixar essa sobreposição habilitada aqui para você poder ver. Então aqui eu vou querer trabalhar só nos highlights. Então eu vou diminuir as sombras e vou colocar só nos highlights. Mas entenda o seguinte, eu posso trabalhar com uma região muito específica dos highlights utilizando isso daqui. Tá vendo que só aquela parte estouradona lá fora que eu tô brincando?
coloquei só lá. Se eu for trabalhar só com a aba de highlight do painel geral, né, da aba de realces, eu vou trabalhar lá no fundo de uma maneira geral. E aqui eu vou trabalhar de uma maneira muito mais específica. Então eu consigo ter um range maior de tonalidades de alta luz para eu trabalhar. Essa segunda aqui, eu dou tipo uma difusão entre o que tem na máscara e o que não tem na máscara. E pronto, ó, eu defini que eu quero trabalhar só com essas regiões de alta luz e dentro dele eu vou diminuir os próprios realces do realce. Tá vendo como que eu consigo trabalhar de uma maneira muito mais específica dentro da máscara? Isso se falando em tonalidade de luz? Mano, isso daqui é muito legal e é uma ferramenta extremamente poderosa que está muito escondida dentro do Lightroom, tá? Dentro das máscaras e pode começar a usar. Manda um obrigado pro Andrei aí, porque essa ferramenta é muito poderosa e com certeza absoluta você vai usar ela demais. Beleza, pessoal? Essas foram as dicas de Lightroom de hoje. Se você tem alguma dica e quiser colocar aqui, ou se você tem algum pedido de como fazer alguma coisa no Lightroom, pergunta pro pai que o pai grava um vídeo para você. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!